Boa tarde, gente. Hoje, né, quinta-feira, onde nós iremos ter aula de história, educação, riquezas e culturas brasileiras, geografia. Então, hoje são 28/5/2020, onde nós iremos trabalhar na matéria logo de história do módulo 2, né? Matéria de história, módulo 2, que vai da página 238 e 239, não é isso? Eu peço a vocês que vocês coloquem no módulo essa data aqui de hoje, 28/5/2020, não é isso? Então, na página 238, vocês irão colocar a data aqui, 28/5/2020, ok? Depois de colocarmos a data no módulo de vocês, nós iremos parar um pouquinho para que nós possamos refletir e falarmos com Deus. Vamos lá? Fazer a oração que Deus nos ensinou. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos livre de todos os males, não é isso? Pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que Ele nos cubram com seu manto sagrado, né? Contra esse terrível vírus que está acontecendo, que está amedrontando várias pessoas. Foi um vírus que veio, que deixou todo mundo em casa, né? Sem poder sair, só sai quando necessário e bem protegido, né? Então vamos pedir a Deus que Deus trabalhe, né? Dê possibilidade ao homem para que lance logo essa vacina, para que cada um possa seguir a sua vida, não é isso, gente? Porque tá ficando assim muito tempo que nós estamos sem as nossas atividades como antes, né? A nossa rotina mudou e a gente só tem que pedir a Deus, fazer nossas orações, pedir para que Deus proteja, pedir para que Deus nos guie, né? E que Deus venha curar aqueles que estão enfermos, não é isso? Agora, nós iremos iniciar a nossa aula de história na página 238. Na aula passada, nós estudamos o conteúdo de meio de transporte, não é isso? Os meios de transporte são 3, lembram da aula passada? Transporte aéreo, transporte terrestre, transporte aquático, são os 3. Dentro desses 3, no transporte aéreo, são aqueles transportes que voam, como helicóptero, não é isso? Avião, né? Tem aquelas naves que soltam aquelas fumaças, né? Até a Asa Delta é um meio de transporte, só que é um meio de transporte que as pessoas usam para lazer, curtir, né? De lá de cima, a paisagem. E depois nós temos o meio de transporte terrestre. Quais são os meios de transporte terrestre? São aquele transporte que ele anda em cima da terra. Ou seja, por exemplo, carro, moto, caminhão, o trem,
O trem anda, né? Em cima da... Eu sei, gente, que o trem, ele anda sobre os trilhos. E os trilhos são aonde? Em cima da terra, certo? Cavalo também é um meio de transporte terrestre. Hoje nem tanto, né? Mas antigamente as pessoas tinham cavalo ou boi e colocava a carroça para que pudesse transportar as mercadorias da fazenda para a cidade ou as coisas da cidade para a fazenda, né? Então ele é um meio de transporte também. A bicicleta também é um meio de transporte, né? A moto também é um meio de transporte. Hoje, nós iremos dar continuidade com o uso do transporte coletivo, que também é um meio de transporte, né? Quais são o uso do transporte coletivo? Na página 238 tem esse tema. O uso do transporte coletivo. Quando diz assim, o uso de transporte coletivo. Coletivo, o que quer dizer a palavra coletivo? Coletivo vem de coletividade, né? Então, coletivo é a união de várias pessoas, ou várias espécies, ou vários objetos, né? É a união de várias pessoas, ok? Então, vamos ler na página 238. Na página 238, ele diz assim: o transporte coletivo é aquele que pode transportar um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Foi o que eu falei. Então, o transporte coletivo, ele transporta um número de pessoas grande de um lugar para outro. Não é isso, gente? Então, o meio de transporte, ele serve para transportar uma pessoa de uma cidade para outra, mercadoria de um lugar para o outro, não é isso? A utilização desse tipo de transporte é melhor para a população das cidades, pois, assim, a quantidade de veículos circulando diminui. E isso contribui para a redução dos congestionamentos e da emissão da poluição do ar. Ou seja, gente, com um número grande de transporte coletivo, faz com que diminua o trânsito, o congestionamento. Ou seja, se você deixa o seu veículo em casa e você vai de transporte coletivo, então nesse transporte coletivo, gente, você está diminuindo o fluxo do seu carro lá no meio deles, não é isso? Ou seja, a passagem fica melhor dos carros coletivos passarem. Por que fica melhor? Porque tem menos veículos andando na rua. São menos veículos andando na rua. Por isso que ele diz. E quando se trata também assim, gente, tem carro. Se você já observou nas cidades grandes e aqui também, existe carro que ele, não sei se é algum problema, não sei, que eles soltam uma fumaça pelo cano de escape. E aquela fumaça, ela é poluente para o ar, para o meio ambiente. Ele é poluente, não é isso? Porque quando nós inalamos aquela fumaça, não porque nós queremos, no ar. O ar, quando você está falando, vem coisas que você inala, né? Você entra pelas suas cordas vocais que até mesmo você nem percebe ao falar, não é isso? Quando você fala, pode acontecer de você inalar, né? Inalar a poeira, inalar a fumaça. Então, com a inalação dessa fumaça, faz com que isso prejudique a sua saúde. Você fique doente, né? Prejudica a sua saúde, né? Pode contaminar, você pode ter algum tipo de contaminação, onde, assim, se não tiver o devido cuidado, pode gerar outro problema de saúde mais grave. E se diminuir o fluxo de carro
de veículo na cidade, claro que diminui a poluição. Menos carros poluindo o ambiente, o ar. Não é isso, gente? Aqui no módulo de vocês, tem uma imagem que é a imagem de um ônibus, ou seja, é transporte coletivo. Esse ônibus, ele transporta mais de 70 pessoas de uma vez só. Vamos ler o que diz aqui ao lado. Acompanhe, por favor. Ele diz assim: o ônibus é um transporte coletivo bastante utilizado no Brasil e no mundo. Esse veículo chega a transportar até 70 passageiros de uma vez. Na imagem, o ônibus em Belém, do Pará, em 2016. Quando foi tirada essa foto, foi em 2016. Ou seja, esse é um meio de transporte coletivo. Esse é um meio de transporte onde carrega 70 pessoas. É isso, gente. Imagine se esse meio de transporte, que é esse tipo de ônibus que carrega 70 pessoas. Imagine que cada pessoa tivesse com seu veículo, seu próprio veículo, andando com ele, movimentando no trânsito. Imagine cada ônibus desse com 70 passageiros, que pega 70 pessoas. Imagina a quantidade de transporte, de veículo que não está nas avenidas, né? Aí o trânsito ia ser grande, o engarrafamento maior ainda, né? A agonia de querer chegar cedo no seu determinado lugar, seu trabalho, escola, suas obrigações em gerais. Entenderam? Então, o ônibus coletivo, ele tem um benefício, que é de acolher essas quantidades de pessoas e levar um direcionamento onde ele quer chegar. É isso? Com isso, fazendo o quê? Menos poluente no ar, menos poluente no ambiente. Porque enquanto ele guarda seu carrinho em casa, ele está livre de muita coisa. Não é isso, gente? Mas aqui abaixo nós temos um metrô. Vou mostrar para vocês. Tem no módulo de vocês, que eu sei que vocês estão acompanhando. Mas aqui tem um metrô. Veja só a quantidade de gente quando passa nos jornais, ali na estação dos metrôs. Gente, a quantidade de gente é imensa. Imensa a quantidade de gente naquele estacionamento do metrô. Quando dá 7 horas da manhã, 6, 7, está super lotado, né? Aí quando para, o metrô chega aqui, para. Gente, é uma loucura você ver aquele jornal. É um empurrando o outro para conseguir entrar em um daqueles vagões. É um empurrando o outro, sai gente machucado, gente termina ficando presa ali entre aqueles trilhos, né? Isso que já aconteceu, passar reportagem, uma mulher ficou presa, né? Então, é um risco muito grande, né? Mas fazer o quê? Eles da cidade grande, eles precisam disso, precisam desse meio de transporte para chegar ao seu destino, do seu trabalho, ou da sua escola, ou de outros compromissos que venha a ter. É isso? Vamos ler? O metrô. O metrô é um tipo de transporte coletivo presente em algumas cidades brasileiras. Esse trem costuma ser subterrâneo e apresenta um alto custo de construção, mas trazem muitos benefícios aos moradores das grandes cidades. Na imagem, a estação de metrô na cidade de São Paulo em 2017. Claro, né, gente? Que lá em São Paulo não é bem assim como tá nessa fotografia. Eu acho que eles pegaram um horário que tinha menos gente, porque quando passa no repórter, no jornal, aquela loucura, aquela quantidade de gente que tem ali para conseguir entrar naqueles vagões, gente, só tendo muita coragem mesmo para entrar ali dentro, porque o empurra-purra é muito grande. Cada um que queira entrar,
cada um que queira ir naquela hora, cada um que queira cumprir o seu compromisso que tem de fazer. E eles querem entrar a todo custo, né? É um empurrando o outro e aquele bolo todo, e eu não sei como eles aguentam isso aí, né, gente? Então, esse é o meio de transporte coletivo. Transporte coletivo, ele permite que você use ele. Qualquer pessoa pode usar o transporte coletivo, né? Desde que pague e qualquer um entra e usa o transporte coletivo. Ninguém é impedido de entrar, e usar um transporte coletivo. Entendeu, gente? Vocês entenderam o que é transporte coletivo, né? Que ele é utilizado para carregar um grande número de pessoas, né? Onde o ônibus, ele transporta 70 pessoas. Imagine um metrô desse. Vocês acham que esse metrô, ele transporta quantas pessoas? Imagine, né? Então, vocês já estudaram na aula passada o meio de transporte, né? Que é terrestre, aquático, né? E transporte aéreo, né? E hoje nós estamos dando continuidade ao transporte, só que falando sobre o uso do transporte coletivo. Foi o que nós acabamos há pouco instante de relatar, de ler, de estudar, não é isso? Só relembrando, transporte coletivo é um transporte que transporta grande número de pessoas ao mesmo tempo, né? Ou seja, de um lugar para outro, né? Nós sabemos que inúmeras pessoas dependem do transporte coletivo para poder cumprir com os seus compromissos, não é isso, gente? Agora, tem um questionamento aqui embaixo que ele diz assim: quais são os benefícios de utilizar o transporte coletivo? Converse com seus colegas. Ou seja, quais são os benefícios da gente utilizar o transporte coletivo? Quais são esses benefícios, gente? Diminui, né? Lembra? Diminui a poluição do ar, né? Diminui o engarrafamento. Aí ele tem esse benefício. É isso, gente. Diminui também o trânsito, o congestionamento. Tem vários, gente. Vários benefícios que o transporte coletivo traz, né? Diminui a poluição do ar. Não é isso, gente? Então, ficou claro? Então, aqui abaixo, nesse espaço, você irá escrever aqui, ó, e dizer quais os benefícios que o transporte coletivo tem. Nós sabemos que o transporte coletivo, ele tem um benefício muito grande, né? Nos quais eu já falei alguns aqui, já relatei alguns. Respondendo essa página dizendo quais são os benefícios, nós iremos agora para a página 239. Na página 239, que é essa página aqui, na página 239, vocês irão responder esse questionamento, que é o primeiro, segundo e terceiro. Só essa página, não é isso? Agora vamos ler e saber o que é que ele pergunta aqui. Atividades. Primeiro, circule as imagens que representam meio de transporte coletivo. E aí? Aí nós temos bicicleta. Bicicleta é um meio de transporte coletivo. Ele é um meio de transporte, mas coletivo. Vocês acham que ele é coletivo? Ele acomoda muita gente. Ônibus. O ônibus é um meio de transporte coletivo. Se for, você vai circular a imagem do ônibus, ok? Nós temos aqui metrô. O metrô
é um meio de transporte coletivo, ou seja, ele transporta muita gente de uma vez só. Aí, se for, você vai circular. O carro é um meio de transporte coletivo. Preste atenção. O carro, eu tô falando carro pequeno, viu, gente? O metrô é um meio de transporte coletivo, né? Esse metrô aqui. Se for, você vai circular. E a moto? A moto é um meio de transporte coletivo. Você acha que a moto é um meio de transporte coletivo? Lembre-se, gente, nós estamos falando sobre o meio de transporte coletivo, né? Porque nós sabemos que moto é um meio de transporte, sim. A bicicleta também é um meio de transporte, sim. O carro também é um meio de transporte, sim. Eu quero saber se esses transportes, eles são coletivo. É isso que eu quero saber. Lembrando-se de que coletivo é o transporte que ele permite carregar um grande número de uma vez só. Ok, gente? Depois que vocês fizerem o primeiro, que é para circular as imagens apresentadas no meio do transporte coletivo. Agora, nós iremos ler, né, o segundo, onde o segundo ele diz assim: lê a manchete a seguir e responda a questão. A questão é o seguinte: Maceió recebe 40 novos ônibus para o transporte coletivo público. É aí? Maceió recebe 40 novos ônibus para o transporte coletivo público. Então, você vai ter que segurar, né, essa manchete aí, né, onde ele diz aí, segura, hein? Preste atenção, fique atento. Maceió recebeu 40 novos ônibus. O transporte coletivo público, não é isso? O público. Lembrando-se que transporte coletivo público é aquele transporte que tem a capacidade de transportar grande número de pessoas de uma vez só. Certo, gente? Aí tem, de acordo com essa manchete que eu acabei de ler, que Maceió recebe 40 novos ônibus para o transporte coletivo público, que nós iremos responder essa questão aqui e essa última questão. Vamos lá? Prestando atenção. Ele diz assim: a informação divulgada na manchete acima é boa para a população da cidade, por quê? Essa manchete que ele fala é essa aqui, que onde diz que Maceió recebeu 40 novos ônibus, né, de transporte público. Tá perguntando se essa manchete, tá perguntando se essa informação é uma informação divulgada na manchete acima, se ela é boa para a população da cidade, por quê? Vai dizer, ela é boa sim ou não? Se sim, vai dizer por quê. Se não, também vai dizer por quê. É para justificar, certo? Aí o outro ele diz assim: você já utilizou algum transporte coletivo em seu município? Conte sua experiência aos colegas. Ou seja, eu creio que todo mundo já deve ter utilizado, né? Não sei se eu não estiver enganado. Transporte coletivo, ônibus, pode ser van, pode ser avião, né? Então, se vocês utilizam algum meio de transporte desse, né? Aí você vai dizer, escrever e qual. Gente, lembrando-se que meio de transporte coletivo é um meio de transporte que permite transportar grande número de pessoas ao mesmo tempo, ok? Ficou entendido, gente? Entendeu mesmo? Eu espero que tenha ficado claro sobre o meio de transporte coletivo, né?
Eu espero que tenha ficado claro que vocês também aprenderam da semana passada, que é o tipo de transporte. Transporte aéreo, que anda, aéreo que voa, desculpe. Transporte aéreo que voa sobre o ar. Transporte terrestre que anda em cima da terra. E transporte aquático, aqueles que se locomovem dentro da água, como navio, barco, né? Canoa, deixa eu ver outro, aquele jet ski em um meio de transporte. Agora só, gente, que o jet ski é um meio de transporte, mas para diversão, né? Isso, ou seja, eles colocam lá no mar e ficam dando uma voltinha apreciando o mar, ok? Bom, gente, a nossa aula de história fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, mas se caso vocês não entenderam, se é fazer aquela chamadinha, eu atendo, não se preocupe, e explicar eu o que ficou pendente, ok? Então, até daqui a pouco com riquezas culturais brasileiras, certo? Vamos lá?